E aí, pessoal, o assunto desta tarde é volante. Uma péssima notícia, um nome que voltou a estar na especulação tricolor e também uma novidade no time que passa por volantes. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, mas antes não esqueça, na descrição desse vídeo você tem o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês com investimento de R$67. Portanto, entre no link e entenda um pouco mais dessa atividade. Gente, volantes. O Grêmio teve uma péssima notícia na manhã desta terça-feira. O volante Thiago Santos, que fez exames, lembram, no final do primeiro tempo, ou na metade do primeiro tempo do jogo contra o Fortaleza, ele saiu lesionado, uma lesão que parecia ser na virilha, na coxa, ele sai lesionado ali. E o Grêmio, hoje pela manhã, fez um comunicado do departamento médico informando a extensão da lesão. E a extensão incomoda. Por quê? É uma lesão de alta gravidade, segundo a leitura do departamento médico. O jogador fica até de 4 a 6 semanas, ou seja, pode ficar 6 semanas fora. Lembrando que é jogo quarta, é jogo domingo, são muitos jogos. 6 semanas é muita coisa no atual momento da temporada. Sem Thiago Santos, o Grêmio não tem a figura do número 5. Isso mesmo. E a partir daí já se começa a projetar um Grêmio que vai ter que encontrar soluções dentro do seu grupo. A óbvia solução, e eu já falei em alguns conteúdos, porque a gente já imaginava que Thiago Santos não fosse jogar contra o Juventude, vai o Lucas Silva e tal, e aí vem a segunda notícia, que é o nome da novidade do time. E o nome é Darlan. O Grêmio que tem na característica do Thiago Santos um jogador que mais se aproxima, que é Fernando Henrique, o volante da base, que já está no profissional, que já jogou na transição, que é muito bom jogador. Eu particularmente gosto muito dele. Ele seria o nome para compor característica, mas pelo que as informações estão dando conta, o Grêmio não vai fazer opção por Fernando Henrique. A opção é por Darlan, trazendo Vitor Bobsin para a figura de número 5, ou do primeiro volante, mantendo Matheus Henrique e Darlan. Já lembrando, o Matheus Henrique vai para a seleção e aí o treinador vai ter que encontrar outra solução. Pro jogo contra o Juventude, a volta de Darlan é dada nos bastidores como certa. Um jogador que eu particularmente acho que tem que ser melhor aproveitado. Ele em algum momento ele perdeu espaço, aí a informação é que estava tentando melhorar fisicamente e os trabalhos indicam que o Grêmio tenta conciliar para colocar o Darlan nessa condição. O desfalque de Thiago Santos ele é muito importante, sim. Tá? Ele é muito importante e machuca a estrutura do ambiente do Grêmio, porque um jogador que chegou bem aqui, era titular absoluto, uma figura de muita marcação, que ajudava muito, sobretudo nos contra-ataques que o Grêmio sofria, e sem ele nós vamos ter essa dificuldade. O torcedor, tenho certeza, empolga com a informação de Darlan e não Lucas Silva. Lucas Silva tem sido, dos jogadores do Grêmio, um dos mais criticados. E isso fecha um pouco com aquele conteúdo que a gente trouxe ontem, da novidade do time para apresentar alguma situação, enfim, que o Grêmio possa tentar voltar a vencer. Essa que é a questão, esse que é o principal ponto. Outra situação que alguns estão sugerindo, que Jean-Pierre apareça, aí seria Bobsin, Matheus Henrique, Jean-Pierre. Eu particularmente não acredito nessa hipótese. A outra é o próprio Lucas Silva, também não acredito. Portanto, o que está acontecendo, o que mais forte, as 4 possibilidades, né? Lucas Silva, Jean-Pierre, Darlan e também Fernando Henrique, a que mais transita internamente é da figura de Darlan. O Grêmio teria um time com um meio-campo formado por jogadores das categorias de base e principalmente jogadores já com alguma experiência, sobretudo Matheus Henrique e Darlan. Por fim, eu queria comentar, porque está surgindo uma informação vinda da Espanha, de que o volante Matheus Fernandes, que pertence ao Barcelona, está rescindindo seu contrato. E essa informação, para quem não lembra, olha, alguns meses atrás, o Grêmio sondou esse atleta, né? Ele jogou no Botafogo,
teve um Campeonato Brasileiro muito bem, foi vendido até de forma muito rápida direto para o Barcelona e não deu certo lá, né? Não funcionou muito bem lá e acabou jogando pouco, aí foi emprestado, também não jogou, e a informação que vem de lá é que esse jogador vai receber ou vai conseguir a rescisão de contrato e voltaria para o futebol brasileiro. Por que eu coloco isso neste momento? Porque o Grêmio, a partir da lesão do Thiago Santos, obrigatoriamente começa a olhar o mercado para outras situações também. Se é verdade que o Grêmio procurava aquele meio atacante, a gente já falou sobre a questão envolvendo o goleiro, o Grêmio não vai correr atrás, mas a partir desse momento o volante talvez volte a ser um assunto a ser discutido aqui em Porto Alegre. A gente sabe, por exemplo, do interesse do Grêmio, antigo interesse em Rafael Carioca, que também é um jogador que poderia compor, mas que realmente, olhem só o tamanho do desfalque. 6 semanas a partir de agora indicam que esse jogador volta na metade de agosto. E isso é terrível para o ambiente. Então a lesão do Thiago Santos mexe com isso e a gente tem que ficar atento tanto ao Matheus Fernandes como ao Rafael Carioca, que são jogadores que o Grêmio de alguma maneira sondou neste período. O Rafael Carioca, inclusive, o Grêmio confirmou que teve uma ideia de tentar contratá-lo, para a partir daí a gente conseguir imaginar o que o Grêmio vai fazer a partir de agora. O Grêmio não pode ficar olhando simplesmente e deixar passar tanto tempo sem conseguir reforçar esse grupo. Perdendo jogadores pontuais, agora perdemos mais um, já havíamos perdido outros em situações semelhantes, então é preciso agora entender o que o Grêmio tem, entender quem vai dar conta do recado para a partir daí colocar. O Matheus Fernandes pode ser um segundo volante, não é exatamente o camisa 5 que tem, por exemplo, na figura do Thiago Santos. Acho que o Rafael Carioca também é um jogador que compõe as duas, pode ser primeiro como pode ser segundo, mas o Grêmio está preocupado, nós torcedores muito preocupados, porque o time perde jogadores numa hora de pressão, onde tudo tem que conspirar a favor e as coisas parecem não estar dando certo. Portanto, Darlan joga, Thiago fica fora há muito tempo e o volante volta a ser também um assunto a ser tratado dentro da Arena Tricolor. As coisas precisam mudar de rumo urgentemente. Isso está preocupando todo mundo no Tricolor, principalmente nós torcedores. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.